Boa tarde, eu me chamo Iliane. Irei apresentar para vocês agora o sistema respiratório. Bom, mas afinal, o que é o sistema respiratório? Bom, é o sistema responsável pela absorção de oxigênio e eliminação de gás carbônico resultante de oxidações celulares. Ou seja, quando nós respiramos, nós absorvemos o oxigênio e eliminamos o gás carbônico. E o sistema respiratório ele vai desempenhar funções, né? Cada órgão vai desempenhar o seu papel, onde vai gerar um equilíbrio no organismo. E dentre essas funções, podemos citar as trocas gasosas, como o nome já diz, é a troca do gás de oxigênio pelo gás carbônico. Ele vai acontecer com o auxílio de alguns estímulos do sistema nervoso central. E o sistema nervoso central ele também vai auxiliar em algumas outras funções do sistema respiratório, como o equilíbrio ácido-base. Esse equilíbrio consiste na remoção de CO2. Outra característica também, outra função imprescindível do sistema respiratório é a produção da fala, da voz, que irá acontecer juntamente com o auxílio do sistema nervoso central e com músculos respiratórios, onde o fluxo de ar irá passar pelas cordas vocais ocasionando assim a fala, os sons. E outra característica importantíssima é a defesa pulmonar. Bom, no ar possui várias partículas, várias contaminações, impurezas, e quando nós respiramos, respiramos também essas impurezas. Então, o sistema respiratório ele tem como função eliminar essas impurezas, prevenindo assim, evitando doenças respiratórias. E agora iremos conhecer algumas estruturas do sistema respiratório e suas respectivas funções. Sendo essas estruturas, eu irei procurar aqui o ponteiro. Bom, sendo essas estruturas as cavidades nasais, começando aqui pela narina, a faringe, onde se encontra a epiglote, a laringe, a traqueia aqui, os brônquios ou brônquios primários e os pulmões. E nos pulmões, né, que são dois, os pulmões direito e os pulmões e o pulmão direito e o pulmão esquerdo. Se encontra as cavidades pleurais e os pulmões eles estão acima do diafragma e se encontra na caixa torácica. Então, bom, as cavidades nasais são dois condutores paralelos um ao outro, onde são separados por um septo cartilaginoso, ou seja, uma estrutura mole, de cartilagem, e, é revestido por mucosa. E tem como funções as cavidades nasais filtrar o ar, retendo as impurezas e germes, garantindo que o ar ele chegue limpo aos pulmões. E como eu havia dito, as cavidades nasais, ela possui uma membrana que contém células produtoras de muco que irão umidificar o ar. E as cavidades nasais se encontram aqui nessa imagem. E ela é rica em vasos sanguíneos que aquecem o ar no nariz. Então, essa é uma as funções das cavidades nasais, né? Umidificar o ar, deixar o ar úmido. Logo abaixo das cavidades nasais se encontra a faringe. A faringe ela é um tubo de passagem de ar e alimento, ou seja, ela tanto faz parte do sistema respiratório como também do sistema digestório. E na sua extremidade superior se encontra, né, comunica-se com as cavidades nasais, com a boca, e na sua extremidade inferior ela comunica-se com a laringe e com o esôfago. O esôfago ele faz parte do sistema digestório. E a faringe ela possui paredes que são musculosas e revestidas de mucosa.
mais abaixo da faringe se encontra a laringe. A laringe ela vai ligar a faringe à traqueia. Na sua parte superior se encontra a epiglote, que é uma válvula que se fecha durante a deglutação, ou seja, durante a alimentação. Então, essa válvula, durante a alimentação, ela irá fechar. Por isso que a pessoa não pode, ao mesmo tempo que está se alimentando, também falar. Porque quando for falar, a epiglote ela não vai fechar completamente e a pessoa vai começar a tossir, porque caso algum alimento tente entrar nas vias respiratórias, então a pessoa vai começar a tossir para impedir que esse alimento entre nas vias respiratórias. Então, quando a pessoa está comendo, se alimentando, não pode falar, senão a pessoa pode ou até ocasionar se engasgar. E voltando à a laringe ela é o principal órgão da fala e a laringe está localizada nas cordas vocais. Aqui nessa imagem podemos ver uma vista anterior da laringe e uma vista superior. Na vista anterior podemos observar a epiglote, o osso hioide, a cartilagem tireoide, a cartilagem sicroide e a traqueia. A traqueia já é outra estrutura. E na vista superior, a epiglote, a prega vestibular, a prega vocal, também dá para observar a traqueia daqui de cima. Então, a traqueia, ela vai estar situada abaixo da laringe, a laringe aqui é a traqueia, e abaixo da traqueia se encontram os brônquios. Mas voltando aqui à traqueia, que é essa estrutura daqui. Ela é formada de 15 a 20 anéis. Esses anéis são cartilaginosos e mantêm ela aberta. Então, a laringe ela é aberta justamente por causa desses anéis. E ela é revestida por uma membrana mucosa. E nela o ar é aquecido, umidificado e filtrado. Os brônquios, que estão logo abaixo da traqueia, são duas ramificações da traqueia, também compostos por anéis cartilaginosos, com a mesma função, né, de mantê-los abertos. E os brônquios eles são responsáveis pelo transporte de ar até os pulmões. Eles fazem conexões com a traqueia e com os pulmões, né? Eles adrentam os pulmões. E também tem a função de conduzir o ar. Possui membranas mucosas. E essas membranas ela tem como função, né, ser barreira, evitar os patógenos, evitar doenças provenientes das impurezas do ar. E os brônquios eles se dividem nos bronquíolos e os bronquíolos vão se dividir nos alvéolos. Então, nos pulmões, os pulmões eles vão ter a função de fazer a troca gasosa, ou seja, do oxigênio pelo gás carbônico. E os pulmões eles são duas estruturas esponjosas, né? O pulmão direito e o esquerdo, E ele se localiza na caixa torácica e fica logo acima do diafragma. Ele possui uma membrana dupla, chamada de pleura, e são músculos respiratórios, apresentam músculos respiratórios que criam forças para o ar poder fluir. E nos pulmões acontecem estímulos do sistema nervoso central. E nos pulmões, como eu tinha mostrado na imagem anterior, se encontram os alvéolos, que são estruturas semelhantes a cachos de uvas. E esses alvéolos pulmonares, neles que irão ocorrer as trocas gasosas, conhecida como hematose. Então, nessa imagem aqui podemos observar a laringe, a traqueia, aqui o lobo superior direito, o lobo intermediário, o lobo inferior direito, o lobo superior esquerdo, o lobo inferior esquerdo, os brônquios e todas as estruturas do sistema respiratório.
Bom, existem as zonas de condução. E o que são essas zonas de condução? Bom, elas são formadas pelas fossas nasais, pela faringe, pela laringe, pela traqueia, pelos brônquios, bronquíolos e os bronquíolos terminais. E essas zonas de condução, elas permitem a entrada e saída de ar. E é nessa parte que o ar ele é limpo, umedecido e aquecido. Ou seja, a função que eu tinha falado logo no começo, né? A defesa pulmonar aqui já agindo. Ou seja, o ar ele vai ser limpo, umedecido e aquecido. Existem também as zonas respiratórias. Já as zonas respiratórias, elas vão ser formadas pelos bronquíolos, pelos ducto alveolar e pelos alvéolos. E as zonas respiratórias vão ser responsáveis pela ocorrência das trocas gasosas. O oxigênio inspirado passará para o sangue e o gás carbônico presente no sangue passará para o sistema respiratório. Já na mecânica respiratória, acontece a utilização do oxigênio e a produção de gás carbônico, onde diferença de pressão, onde o ar entra e sai do sistema respiratório. Isso irá acontecer pelo mecanismo de bombas. E o mecanismo bombeador são os músculos da respiração. Ou seja, na mecânica respiratória, ela vai ocorrer pelo mecanismo de bombas, onde vai ocorrer a utilização do oxigênio e a produção de gás carbônico. Existem algumas propriedades elásticas dos pulmões. Uma delas é a complacência, onde a complacência é a capacidade que o pulmão tem de aumentar o seu volume quando há uma variação da pressão exercida sobre ele. Nessa imagem aqui podemos observar que o pulmão está cheio, assim, quando a gente inspira, e aqui ele já está menos cheio, assim, quando ocorre a inspiração. E o pulmão, ele é um pulmão muito complacente, a variação vai ser pequena da pressão e vai variar muito o seu volume. Já um pulmão pouco complacente, a variação de pressão varia pouco e em volume. Outra propriedade elástica dos pulmões é a elástica, que se divide em duas: a elástica do tórax e a elástica pulmonar. A elástica do tórax ela é decorrente da estrutura da parede e tende a expandir o tórax. Já a elasticidade pulmonar é a elasticidade do tórax e elasticidade pulmonar. A elasticidade pulmonar ela é decorrente da riqueza pulmonar em fibras elásticas e tende a retrair o pulmão. A elasticidade do tórax ela tende a expandir e a elasticidade pulmonar tende a contrair o pulmão. Outra propriedade, a última propriedade elástica do pulmão é a tensão superficial. Essa tensão superficial é uma força que irá atuar ao longo de uma linha imaginária. Essa linha ela é cerca de 1 centímetro de comprimento. E essa linha ela é uma atração entre as moléculas de líquido. Ela é mais forte do que a atração entre as moléculas de líquido e gás nos alvéolos. Então, a atração ela vai ser mais forte nas moléculas de líquido. E ela tem uma parede torácica que é elástica, mas a sua tendência é se expandir ao contrário do pulmão. Também ocorrem as tensões pulmonares durante a respiração. Essas tensões pulmonares são 5. Tem a pressão alveolar, ela ocorre dentro dos alvéolos para o ar e ela entra nos pulmões. A pressão alveolar ela deve diminuir e ela ocasiona uma força que impulsiona o ar para dentro. A outra pressão que ocorre é a pressão intrapleural. Ela é uma pressão encontrada na cavidade pleural
ela é uma pressão negativa, isso causa aderência entre as pleuras. E a pressão, eu disse que era 5, perdoa, gente, é 3. E a pressão transpulmonar é a diferença entre as duas pressões quando a maior pressão transpulmonar ela tem uma quantidade de ar que entra nos pulmões. Nessa imagem aqui podemos observar a pressão alveolar, abaixo a pressão pleural, e entre ela intermediária a pressão transpulmonar, que ela está fazendo pressão indo de encontro com as outras pressões, como mostra na setinha, na seta. Bom, nessa imagem aqui dá para observar melhor a pressão alveolar e a pressão intrapleural. Como eu disse, a pressão alveolar está localizada nos alvéolos. E aqui mostra esse gráfico ela oscilando de acordo com a inspiração e expiração. Inspiração e expiração. O mesmo ocorre para a pressão intrapleural, que ocorre nas cavidades pleurais. Ela também oscila com a inspiração e expiração. A ventilação pulmonar são movimentos do ar pelas vias respiratórias, que não se renovar o ar nas vias aéreas para que ocorra as trocas gasosas. E ela é realizada através da inspiração e expiração, como dá para observar aqui na imagem. Inspiração e expiração. Nas setinhas mostra o ar, a imagem não está muito boa, mas mostra o ar entrando nos pulmões e na expiração, o ar saindo dos pulmões. Os pulmões ficam menores e o diafragma fica maior. Aqui já mostra o diafragma menor e os pulmões maiores na inspiração. E na ventilação pulmonar que ocorre a mecânica respiratória, como eu estava explicando, a inspiração e expiração. Inspiração, o movimento que entra o ar. Expiração, o movimento de saída do ar. As trocas gasosas, elas ocorrem nos bronquíolos, né, mais especificamente nos alvéolos pulmonares. E os alvéolos pulmonares se encontram nos bronquíolos. E eles são recobertos, os alvéolos pulmonares são recobertos por uma grande rede de capilares, onde o gás carbônico difunde-se para o ar alveolar e o gás oxigênico difunde para o interior dos capilares, onde ocorre a hematose. Gás carbônico difunde para o ar alveolar, gás oxigênico difunde para o interior dos capilares. E a hematose ela é a troca gasosa que ocorre nos capilares sanguíneos. Nessa imagem aqui podemos observar o CO2 e o oxigênio. Lembrando que o CO2, o gás carbônico, ele difunde para o ar alveolar e o oxigênio para os capilares. Bom, os volumes. Agora sim, os volumes são 5. Existe o volume corrente, que ele é obtido numa respiração normal, que entra e sai dos pulmões. Em cada inspiração e respiração. É uma respiração normal e tem cerca de aproximadamente 500 ml de volume. Tem um volume de reserva inspiratória, que ele é obtido quando o indivíduo ele realiza uma inspiração máxima, sendo uma respiração profunda e forçada. Aí o volume, já com uma respiração forçada, ele é de aproximadamente 3.000 ml. O volume de reserva expiratória é a expiração máxima, o máximo que consegue expirar de uma forma forçada, que vai variar entre 1.100 ml. Já o volume residual, ele permanece no pulmão após a expiração máxima. O máximo que a pessoa consegue
inspirar, ainda continua um volume nos pulmões. Ou seja, os pulmões eles não ficam sem nenhum ar. Isso impede que haja um colapso pulmonar, um colapso não, um colabamento pulmonar. Seria justamente a pessoa expirar o máximo possível. Então, ainda vai continuar um volume de ar nos pulmões. Isso é muito importante. E existe o volume expiratório, que é forçado no primeiro segundo. Esse não é muito citado, mas eu resolvi colocar ele mesmo assim. É um volume de ar expirado no primeiro e no primeiro segundo após uma manobra de expiração forçada. Bom, as capacidades pulmonares são duas: a capacidade vital e a capacidade vital forçada. Bom, na capacidade vital, ela representa o máximo de ar que pode ser mobilizado dos pulmões. Soma-se os volumes que saem e entram dos pulmões. E soma-se os volumes corrente, o volume de reserva inspiratória e o volume de reserva expiratória. Já a capacidade vital forçada é o volume máximo de ar expirado com esforço máximo após uma inspiração máxima. Ou seja, a capacidade vital ela vai somar-se aos volumes que saem e entram dos pulmões e o volume de reserva inspiratória e de reserva expiratória. E a capacidade vital forçada é o volume máximo do ar expirado com esforço máximo, ou seja, uma inspiração máxima. Referências. Obrigada.